Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Mulheres Bíblicas. Provérbios 14:1 registra que toda mulher sábia edifica a sua casa. E esta edificação não é feita apenas com palavras ou atitudes, mas começa no secreto, em oração, que é uma das formas mais profundas de edificar um lar. E quando a mulher busca a Deus junto com seu esposo, os vínculos espirituais, morais e familiares que sustentam a família são fortalecidos. E é sobre isso que iremos conversar no programa de hoje. E junto comigo estão as queridas Andréia, a paz do Senhor Andréia. Paz do Senhor Cris, paz do Senhor Eveline. Vamos continuar aqui conversando a respeito daquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra para nós como mulheres, né, bíblicas. Amém. A paz do Senhor Eveline. A paz do Senhor Cris, a paz do Senhor Andréia, a paz do Senhor todos que nos assistem. E se você está gerando um bebê, se você é mulher já é mãe ou pensa em ser mãe em algum momento, esse programa é para você. Nós vamos falar aqui como Deus usa a maternidade para cumprir os seus propósitos divinos. Então fique conosco até o final que nós vamos conversar muito sobre maternidade hoje, né? Exatamente. Então vamos lá, nós vamos ler no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então, essa história que nós vamos contar aqui hoje, que nós vamos falar hoje aqui, é sobre a mãe de Sansão, né? A esposa de Manoá, uma mulher que o nome não aparece na Bíblia, mas dentro do contexto histórico aqui, eles viviam no período dos juízes, um período em que Josué havia acabado de morrer e não havia ainda a monarquia em Israel. E as 12 tribos, elas estavam distribuídas ali entre o território, né, de Israel, e essa cidade, Zorá, ela ficava mais na fronteira com as terras dos filisteus, e essa tribo de Dan, que ficava mais ou menos localizada a oeste de Jerusalém, ela habitava neste local. Então, como nós lemos, durante 40 anos, esse povo, o povo de Israel, ele viveu nessa região aqui, oprimido pelos filisteus, e faziam o que era mal aos olhos do Senhor e não temeram a Deus. A idolatria havia tomado conta ali. Porém, dentro desse contexto, nós encontramos um casal que temia a Deus e teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Isso é muito importante, assim, de nós vermos que foi o Senhor quem entregou na mão dos filisteus o povo de Israel, né? Por 40 anos eles foram entregues. Por quê? Porque eles abandonaram ao Senhor. E esse número aí, essa quantidade de tempo, né? 40 anos, isso mostra o quê? Que filhos foram gerados nesse período que não conheciam ao Senhor, né? Você poderia ter gerado um filho ali no início dessa servidão aos filisteus, e o filho poderia ter 40 anos sem conhecer o Senhor. E por que o Senhor entregou o povo de Israel na mão dos filisteus? Por causa da idolatria, como a Cris falou. Então, assim, eles se envolveram com as outras gentes que estavam ali à sua volta, né? O povo de Israel se envolveu com o modo de viver das outras gentes, e eles já não tinham mais a identidade como servo do Senhor. A idolatria imperava ali no meio do povo de Israel, e o Senhor deu um basta naquilo, né? Esse é o período do juízo. Se nós lembrarmos aqui de um nome anterior de juiz, a gente lembra de Gideão,
que é um nome conhecido, né? Então o povo servia ao Senhor. Se havia um juiz que servia ao Senhor, mas quando aquele juiz passava, falecia e o povo se afastava do Senhor, o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos. Então, assim, naquele contexto, o que nós podemos ver? Que possivelmente as famílias que ali estavam não tinham mais a característica de servos de Deus, de famílias que serviam ao Senhor. Então, filhos completamente adaptados ao modo de viver dos filisteus. Mas nesse contexto em que todo o povo de Israel estava distante do Senhor, como a Cris falou aqui, um casal foi encontrado, foi visto pelo Senhor com um coração desejoso de não se parecer com o mundo, de viver de uma forma diferente. Então isso é muito importante, não é, Eveline? Isso, Andréia, e nos mostra que hoje nós podemos olhar ao nosso redor e vermos que também ainda existem famílias que estão dispostos a servir ao Senhor. Há um contexto profético espiritual como havia em Israel naquele momento, mas hoje Deus ainda está encontrando corações dispostos a servi-lo e serem diferentes deste mundo. Amém, glória a Jesus. Então vamos seguir, o versículo 3 e 4 nos diz: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Andréia, a esposa de Manoá teve uma experiência maravilhosa aqui nesses 2 versículos. O anjo do Senhor apareceu ali com uma promessa extraordinária, um verdadeiro milagre na vida dessa família. É uma bênção a gente perceber isso, esse milagre que aconteceu ali na vida dela. Por quê? Porque o Senhor escolheu, assim nós podemos falar talvez até ironicamente, uma mulher estéril para gerar um filho com uma promessa, né? E quando o anjo aparece a essa mulher, ele faz assim um foco naquilo que era a sua condição, aquilo que ela realmente era. Ele diz para ela assim: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Então, essa era a mulher de Manoá. Ela era estéril, ela nunca tinha tido um filho. Então, a partir disso, o anjo ali fala com ela: mas agora, mesmo nessa sua condição de estéril, mesmo nunca tendo concebido, agora você vai te guardar de beber vinho, bebida forte ou comer coisa imunda. Por quê? Porque ali ela ia começar a viver na vida dela um processo de santificação. Mesmo que ela ainda não estivesse grávida, mesmo que ela não tivesse filho, mesmo sendo estéril. Então, às vezes nós podemos perceber assim, que nós nos sentimos incapazes de fazer tantas coisas, mas é o Senhor quem capacita, é o Senhor que dá a condição. Não foi uma necessidade dela, uma condição até física dela de ser estéril que impediu o Senhor de escolhê-la, porque o Senhor poderia transformar tudo como Ele pode transformar hoje toda a nossa condição, não é? E aí quando a gente fala de mulheres estéreis, para aquele período, era uma vergonha muito grande para a mulher ser estéril. Era uma grande humilhação para a mulher não poder gerar filhos. E a história da família dela, a história dela se encerrava ali, quando ela não conseguia gerar um filho. Então nós vemos ali já o encontro de Deus com essa mulher, já vem para transformar a vida dela, trazer uma esperança, uma alegria que ela não tinha. Deus vem para transformar a humilhação dela, a vergonha dela em esperança e alegria. E aí nós vamos ver não só para ela, mas para o povo do Senhor, porque havia um propósito muito especial naquela gestação, no nascimento daquele bebê. E aí ontem, meditando na palavra do Senhor, eu estava pensando, Cris e Andréia, falou assim, muitas vezes quando Deus quis que nascesse uma criança, gerasse uma criança para um grande propósito, muitas vezes Ele escolheu mulheres que eram estéreis. Aí nós lembramos de Sara, de Ana, a Isabel, mãe de João Batista.
E agora aqui, né, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, eu fiquei pensando, Deus poderia escolher uma mulher que já tinha vários filhos, haviam famílias muito extensas, as mulheres, né, tinham muitos filhos naquela época, porque Deus escolheu uma mulher estéril, que não tem filhos? Aí nós começamos a pensar que Deus não trabalha com a lógica humana, né? Deus não trabalha com a razão, de forma racional. Deus trabalha com um milagre mesmo. Ele é o Senhor criador de todas as coisas, que do nada fez tudo, desde o momento lá da criação. Então, acredito que quando o Senhor escolhe essas mulheres, era para mostrar assim, o Senhor ia gerar uma bênção, ia gerar um fruto para o povo de Israel, mas por um milagre que viria do Senhor. Por um milagre que o Senhor ia operar, apontando já profeticamente para o Filho perfeito que ia ser gerado em Jesus. Não pela ação humana, não pela carne, mas por uma ação do Espírito Santo. O Filho perfeito que ia trazer a salvação e uma obra de salvação plena, né? Completa para o povo de Israel. E isso nos dá tranquilidade. Por quê? Porque não são as nossas qualificações, não é aquilo que nós podemos nos preparar, aquilo que são os nossos adjetivos que vão fazer com que nós sejamos úteis na obra de Deus. Mas o milagre que Deus opera na nossa vida, uma transformação, isso gera em nós a obra do Espírito, não é? Amém, glória a Deus. E o versículo 4, ele tem também algo que nos chama a atenção, que agora, pois, guarda-te. E de uma maneira prática, que é bom nós colocarmos assim o testemunho, né? O testemunho dessa mulher. Então, aquilo que o Senhor também tem nos ensinado sobre o testemunho dentro da nossa casa, o testemunho de sermos separadas, né? De estarmos ali em santificação em qualquer lugar onde nós estivermos, né? A Andréia comentou sobre a santificação, mas isso é muito bom para que nós possamos ser intencionais, agirmos de forma intencional na nossa casa. Então, ali muitas vezes, um louvor que a gente coloca, deixa ali um ambiente com louvor, a leitura bíblica, de ler a palavra, de você ali colocar, selecionar uma programação de TV na internet, uma programação ali voltada, né, para nós. Hoje a gente tem tantas coisas, estamos aqui na TV Manaim, temos uma série de programações, existem programações voltadas para nós. Então, assim, algo para quê? Para que o nosso ambiente, onde a gente esteja ali, aquele ambiente seja um ambiente cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo. E ali, isso envolva o esposo, envolva os filhos, né, de maneira intencional, sem falar nada. Você coloca ali, de repente, aí faz um comentário ali de um louvor, faz um comentário bíblico, né, André? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Cris. E sim, nós pensamos que ela não ia beber bebida forte, vinho, comer coisa imunda. São coisas que a gente faz na intimidade dentro de casa, né? Então, quem iria saber que ela não estava participando daquilo era a sua casa, as pessoas que estavam dentro de casa com ela. Então, é o testemunho dentro de casa, dentro do lar. E essa mulher, ela sequer tinha filhos. Ela tinha uma promessa, mas ela ali ouviu a voz do anjo e ela sabia que a atitude dela, a partir de agora, era um processo de santificação para que dentro da sua casa o testemunho existisse, inclusive ali para o seu marido, né? Então, é muito importante. Praticamente, a Cris falou aqui, né? Você colocar um louvor, então você se preparar dentro de casa, porque o nosso lar, ele deve ter um altar erguido ao Senhor todo o tempo. E nós, mulheres, mães, nós temos essa responsabilidade. Os filhos normalmente são muito mais perto, às vezes, de nós. Né? Somos nós que acessamos mais ali, principalmente menores, a mente deles e tudo. Às vezes uma mãe está amamentando o filho, ela está dando ali de comer o alimento físico, mas o que ela está assistindo enquanto faz isso? Entendeu? O que está entrando pelos ouvidos daquela criança? Ou então a família está reunida, aquilo que Cris disse, o que está sendo apresentado nos meios de comunicação para aquela família? Então,
é muito importante nós nos atentarmos a isso, porque a orientação para a mulher de Manoá é a mesma orientação para nós hoje. Exatamente. E no versículo 5 diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Eveline, aqui o Senhor, né, a gente vê aqui pela leitura que havia um projeto especial na vida daquela criança que ia ser gerada, né? Havia ali, seria separado na cabeça, não passaria navalha e o seu corpo seria preservado da contaminação. Aqui o Senhor já estabelece um limite ali, né? Quando fala que aquela criança seria nazireu de Deus. Então, o nazireado era um voto de consagração, de separação ao Senhor. Lá em Números, no capítulo 6, depois os irmãos, as irmãs que estão assistindo quiserem ler mais sobre o assunto, se aprofundar, podem ler sobre o voto do nazireado. Mas o que o Senhor dizia, o que o Senhor acertou, né? Fez o concerto com o povo nesse voto? Aqueles que queriam se consagrar ao Senhor não passariam a navalha sobre a cabeça, não poderia beber de bebida forte, tomar o fruto da vide, e não poderia ter contato com cadáver, com qualquer coisa morta. E ali o Senhor então já estabelece para aquela criança um limite. Então, nesse versículo, nós encontramos um limite e um chamado. O limite era o que o Senhor estabeleceu de ser um nazireu. E o chamado era para ser o libertador daquele povo, para um grande propósito de salvar aquele povo da mão dos filisteus. E é importante dizer que hoje o chamado de Deus, os planos de Deus continuam para os nossos filhos. Não foi só sobre Sansão. Nossos filhos já nascem sobre um limite e sobre um chamado de Deus. O nosso limite é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta, que coloca os limites dentro da nossa casa, que nos ensina aquilo que é pecado, que é desagradável a Deus, e nós vamos transmitir isso aos nossos filhos. É o limite que o Espírito Santo nos dá para vivermos neste mundo em santificação. Amém. E eles também, os nossos filhos já nascem também debaixo de um chamado do Senhor, de um propósito de Deus. Então, para cada um, o Senhor tem um propósito. Uns um dia serão chamados para serão instrumentistas na casa do Senhor, outros serão evangelistas, outros serão profetas, outros serão obreiros, diáconos, pastores, e muitas vezes o Senhor nos revela este segredo enquanto mães, com eles ainda no ventre ou antes de gerarmos eles no ventre. O Senhor já nos fala: vou te dar um filho. E qual é o propósito do Senhor para aquela criança? Então, tendo essas informações, que mulheres nos convencer? Que tipo de mãe, de serva me convencer? Como que eu vou conduzir a educação do meu filho? Então eu tenho que estar com isso muito bem estabelecido. Nós mulheres, mães, nós temos que ter isso muito bem estabelecido na nossa vida, dentro da nossa maternidade. Nossos filhos, como servos de Deus, têm limite e têm chamado. Então o que eu vou fazer para preservar esses limites e como que eu vou prepará-los para receber esse chamado? Porque nós conhecemos o chamado. Às vezes eles ainda criança, bebês, não conhecem. Não entendem. Mas vai ter um dia que eles vão ter consciência desse chamado. Cabe a nós prepararmos eles para esse momento. Então, se eu sei que o meu filho, a minha filha, o Senhor já falou que tem uma promessa sobre o louvor, eu vou incentivar a tocar um instrumento, colocar numa aula de música. Se eu sei que o Senhor falou, tem uma promessa de ser usado com os dons espirituais, nas minhas conversas eu vou ensiná-lo o que são os dons espirituais. Acabou o culto, meu filho, você observou o que o pastor falou hoje? O dom que foi entregue no culto, você viu como o Senhor falou? Você sabe o que é uma visão? Você sabe o que é uma revelação? Então é prepararmos para que quando vier a consciência do chamado, eles estejam prontos para dizer sim, para se entregarem ao Senhor. Isso é maravilhoso. Eu vou só citar aqui um testemunho, né? Ela falou aí do instrumento. Eu tenho um sobrinho que hoje é adulto, pai de 3 crianças, mas quando ele era um menino intermediário, o pai, sabendo que o Senhor tinha um chamado para ele no louvor, né, colocou ele para aprender a tocar piano, tocar teclado. E houve uma idade, 11, 12 anos, que ele não queria mais, não queria, ele tinha que sair de casa para ir fazer a aula, e ele não queria ir, ele ia muito aborrecido, mas o pai insistiu. Então hoje ele é adulto, é um pai de família, e ele toca na igreja, toca louvores. E eu tenho uma filha que está aprendendo o instrumento,
E houve uma época que ela estava assim, nesse desânimo, desanimada completamente de tocar um instrumento e tudo. E aí esse sobrinho que esteve lá em casa, que foi quem nos emprestou o tecladinho dele quando ela começou ainda bem pequena, eu falei, meu filho, olha, sua prima está tão desanimada, não quer mais. E ele falou comigo, tia, não desiste. Não desiste, porque meu pai não desistiu. Ele mandava eu ir para a aula de instrumento, eu ia chutando as pedras pela rua, tipo, para que meu pai faz isso? Eu não quero aprender isso. Mas hoje, que bom que meu pai teve compromisso com esse chamado do Senhor na minha vida, porque hoje eu sou instrumentista da casa do Senhor. Glória a Jesus. E nós começamos o programa falando de uma edificação, de uma estrutura de um lar. Então, para receber essa grande promessa, uma obra foi realizada ali através da vida dessa mulher e também do seu esposo. E é o que a gente vai ver agora nos versículos 6 e 7, que nos diz assim: então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Aqui nesses 2 versículos a gente pode ver que essa mulher é uma mulher espiritual, uma mulher temente a Deus. E aqui ela reúne algumas características que a gente pode falar assim, umas características para que você tenha um lar conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, né? Então aqui essa mulher, a gente observa que ela foi uma mulher sábia, ela teve discernimento, né? Ela reconheceu que aquele homem não era um homem comum, ela mostrou-se temente e ela reconhecia a autoridade do marido, era uma mulher submissa e ela era humilde, ela não quis para si nenhuma exaltação pessoal diante daquela experiência. E eu gostaria aqui de fazer um contraponto, que nós estamos na nossa sociedade moderna, ali, né, ali eles tinham a influência dos filisteus, como nós falamos aqui, nós estamos dentro de um contexto social e que se a gente parar para analisar hoje, aqui hipoteticamente, uma mulher dentro desse contexto, uma mulher hoje que se preza muita autossuficiência, né, aquela impulsividade, ela poderia, diante de uma experiência dessa, falar assim: olha, meu bem, o anjo falou comigo, já está tudo resolvido, aqui está tudo certo, pode descansar, pode fazer um lazer, porque eu vou resolver, já está tudo resolvido. Ou então, de uma maneira até mais cruel, tola, dizer assim: olha, o Senhor fala só comigo, você é lento, passivo, você não busca. E aqui, a gente, dentro desse contraponto, essa mulher, ela não fez isso, ela teve uma atitude totalmente ao contrário. Realmente, ela teve uma atitude completamente diferente. E a gente pode trazer realmente para os nossos dias, às vezes, de uma mulher que serve ao Senhor, é uma mulher de oração, o Senhor fala com ela, inclusive nos dons espirituais, e às vezes o seu esposo não está vivendo essa mesma experiência, né? Porque ainda não conheceu o Senhor, porque talvez esteja fraco na fé naquele momento. E qual foi o testemunho dessa mulher? Ela viveu uma experiência com o Senhor e ela foi ao seu marido dividir com ele aquilo que o anjo do Senhor falou com ela. Então, assim, é muito interessante isso, de nós termos essa convicção. Tudo que está escrito na palavra é para nosso ensino. Então, o exemplo da esposa de Manoá é um ensino para nós. Então, se você é uma serva de Deus, teve uma experiência com o Senhor, às vezes você foi ao culto, seu esposo não foi aquele dia, e lá o Senhor deu uma grande experiência, falou com você, o Senhor se manifestou. Qual é o seu papel? Chegar em casa,
contar para ele a experiência, com riqueza de detalhes, porque ela contou com riqueza de detalhes. E é tão interessante porque ela provoca nele o desejo de viver a mesma experiência. Então, muito diferente do que a sociedade hoje poderia dizer, ah, não, Deus só fala comigo, não fala com você. Não, ela quis que ele vivesse a mesma experiência que ela vivia. Então, quando ela foi transmitir o que ela ouviu da parte do Senhor, o propósito era gerar no seu marido o desejo de viver a mesma experiência que ela estava vivendo. E é interessante que uma mulher espiritual, uma serva que tem intimidade com Deus, é uma porta aberta dentro do lar para a voz do Senhor. Então, uma mulher que vive em comunhão com Deus, que busca o Senhor, muitas vezes o Senhor traz direções para a família, direções para o lar, revela situações, bênçãos que o Senhor vai conceder, direções para acerca da vida material, do dia a dia da família. Às vezes está pedindo uma direção do Senhor e essa direção às vezes vem através da mulher. Um sonho, uma revelação, uma consulta à palavra, uma experiência como aquela uma esposa de Manoá teve. Então, uma esposa espiritual, uma mãe espiritual, muitas vezes essa é a porta aberta dentro do lar para que os filhos e o marido conheçam a voz do Senhor. Glória a Deus. Esse é o papel da mulher espiritual. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor, que temos aprendido com o nosso Senhor, com a sua palavra. Bom, nós vamos encerrar esse programa agora, mas vamos continuar nesse texto no próximo programa. E eu gostaria que André e Eveline, se quiserem deixar algum recado nesse momento final. Eu acho que eu quero falar com aquelas jovens senhoras. As jovens senhoras, aquelas que casaram há pouco tempo, ainda não têm filhos. Você deve começar a viver hoje aquilo que é o propósito de Deus, para que quando a maternidade vier, isso já seja uma forma de vida, né? O testemunho já vai estar presente dentro da sua casa e isso vai edificar o seu lar, assim como a mulher de Manoá. Talvez alguma serva do Senhor, alguma mulher aí não pode gerar filhos. Nosso Deus é um Deus de milagres, né? E se você buscar o Senhor e mudar a sua forma de viver, para viver de acordo com a palavra de Deus, o Senhor pode transformar todas as coisas. Amém. Nosso Deus é maravilhoso, né? Aprendemos hoje a sermos mulheres espirituais, né? E usarmos aquilo que Deus nos deu, muitas vezes a maternidade, em favor da obra do Senhor, para gerar frutos na obra do Senhor. Amém. Amém. Queremos convidar a você, mulher, que nos assiste, a ser como a esposa de Manoá. Seja um instrumento de edificação da sua casa. Convide o seu esposo para orar juntos pela necessidade do lar e depois nos conte as experiências através do canal do chat do YouTube. Curtem e compartilhem esse programa. A paz do Senhor Jesus.